Olá, pessoal! Eu quero trazer aqui uma história que ela é bem conhecida, eu acredito que você já ouviu, que fala sobre, é uma história bíblica que fala sobre Sansão. Essa é uma história que a gente conta assim para as crianças mesmo, lá na escola dominical, ou então quem tem Bíblia gosta muito de contar para os filhos, que é essa força que Sansão tinha, né, por ser esse menino que já nasceu de uma forma bem diferente, assim como muitas histórias na Bíblia que usa essa fantasia, que, né, enfim, tem todas essas ideias místicas, que parece que alguma coisa que vem do céu comunica aquele povo que eles vão receber isso ou aquilo, assim como foi o anúncio do nascimento de Jesus, né? Vem um anjo e fala ali com a Maria e diz que ela vai ter um filho sem ser de relacionamentos físicos, né? E a gente sabe que isso aqui no mundo é impossível, porque tem todas essas regras e essas ideias aqui, mas enfim. Sansão também veio desse anúncio milagroso. Um casal já de idosos recebe a notícia que eles vão ter um filho e que esse filho seria especial porque ele iria livrar o povo de Israel, que naquela época se via preso, né? O povo de Israel estava sempre se colocando, uma hora, dependendo do rei, da época, ele vivia uma vida tranquila. Aí vinha um outro rei com uma outra mentalidade, então o povo já era escravizado. E aí a gente pode ver que isso não é diferente. Você tem um governo que é mais ou menos, aí vem um outro governo e assim vai. E é assim aqui no nível da dualidade. E aí, Sansão, ele recebe esse poder milagroso e vinha, né? A história conta que vinha dos seus cabelos. Então ele não poderia cortar seus cabelos, né? Ele tinha que ser um menino que ele teria um propósito muito específico, ele não poderia se confundir nem se distrair. Porém, Sansão, ele quebrava as regras, ele tinha uma atração muito forte, principalmente mulheres que não eram da sua tribo. E ele era um rapaz muito ousado. Vamos dizer assim, ó, é aquele menino que era bem encrenqueiro e que estava sempre desafiando tudo e todos, porque ele contava muito por ser especial, dessa força que ele tinha. E ele provocava principalmente aquele povo, né, que na época ele era chamado os filisteus, que era um povo que aprisionava o povo de Israel. E aí conta a história que Sansão se envolve com essa mulher chamada Dalila, e nesse período ele já tinha feito vários inimigos, então aquele povo lá já estava tentando pegar Sansão desprevenido, assim, dar um jeito para fazer uma armadilha e pegar Sansão, porque eles já tinham tentado de outras maneiras, mas Sansão sempre se livrava. E até que chega um momento que Dalila tanto insiste, que Sansão acaba entregando a fonte do seu poder. Ele foi enganando ela, levando ela a banho-maria, mas chegou um momento que ele acabou não resistindo. E uma coisa assim que é fácil a gente observar, o quanto nós nos colocamos, às vezes, em situações que estão sempre reforçando a ilusão. A gente sabe disso, mas acaba se mantendo ou se colocando, se deixando ser conduzido através de crenças e se colocando em ambientes que negam a verdade. E assim Sansão foi fazendo até que chegou um momento que ele, de distração, ele acaba ali contando de onde vinha a sua força, e aí aquela moça que já tinha sido comprada, né, porque ela era do povo, ela fazia parte dos filisteus, e aí aqueles homens, né, convenceram Dalila e falou, ó, vende o seu tempo e a sua habilidade e usa de persuasão e descubra a fonte do poder de Sansão, e aí a gente vai te pagar por isso. E ela aceitou o negócio e fez isso. Então, ela descobrindo, ela corta o cabelo de Sansão, e quando aqueles soldados chegam para capturá-lo, ele simplesmente reage, mas não tem força alguma. Conclusão, Sansão é preso, e ali ele tem os seus olhos furados, ele fica cego e preso. Teve, naquela época, uma festa em comemoração aos deuses daquele povo, e aí eles trazem Sansão para poder zombar, né, e humilhar Sansão. E aí, quando Sansão chega lá cego, ele pede para o jovem que conduz ele ali,
ele pede, ó, me coloca entre as colunas do templo. E aquele templo estava cheio de filisteu, né? O povo estava festejando, estava comemorando alguma data, provavelmente, ali comemorativa dos deuses deles. E aí Sansão pede a Deus naquele momento que ele tenha o seu poder novamente, para que então ele faça aquele último ato e livra, né, o povo daquela vergonha, inclusive a ele mesmo, daquela humilhação, e ali ele vinga e usa aquilo como, né, como se fosse fazendo justiça. Mas por que eu trouxe esse exemplo da vida de Sansão? Tem vários pontos aqui, como eu já trouxe algum, de momentos que nós podemos perceber o quanto nós também nos deixamos ser conduzidos e ali a gente se torna cego. Você não vê de fato. E a lição de hoje é uma lição assim que traz muitos detalhes sobre essa atuação quando o Espírito Santo usa, que é a própria percepção corrigida, usa essa disponibilidade, que é a própria mente que aceita, não é o seu corpo, não é a sua imagem que está aceitando alguma coisa, mas a própria consciência, ela aceita ser conduzida pela percepção corrigida. Então, ela pode ver de fato. Porque enquanto ela acredita que ela é um limite, que sendo ela parte da totalidade se tornou um limite, algo muito fraco, ela não vê, ela não enxerga. Então, a lição de hoje, que é a 295, é esse convite. Hoje, o Espírito Santo olha através de mim. Lembrando que não é através de uma imagem, mas é a consciência que aceita que o existir é como Deus. E aí diz assim, ó, hoje Cristo pede para usar os meus olhos e assim redimir o mundo. E o que isso significa? Hoje, ao invés de usar a percepção equivocada e dizer que eu sou esse corpo, que eu sou essa imagem, eu vou usar a percepção corrigida, que são os olhos de Cristo, que é olhar além das aparências. Ele pede essa dádiva para que possa oferecer paz à minha mente e eliminar todo o terror e toda a dor. O único equívoco que existe e que já foi desfeito, agora é só uma aceitação, é esse equívoco de existência, essa percepção equivocada. Enquanto eu acredito que eu sou uma imagem, eu vou ter essa percepção de dor, de medo. Dentro do próprio equívoco, não tem como você escapar, porque é a aceitação da percepção corrigida que retira a consciência desse equívoco, percebe? Então, só através da aceitação é que eu posso, de fato, saber ou ter a experiência que não há nenhum sofrimento, nenhuma dor. E quando eles tiverem sido retirados, ó, e quando eles tiverem sido retirados de mim, os sonhos que pareciam fixados no mundo desaparecerão. A redenção tem que ser uma só. Ao ser salvo, o mundo é salvo comigo. Então, é na unificação, que é a certeza de existir como Deus, é que todo mundo também é liberado. Porque através da aceitação que a consciência tem, que ela não existe em imagem, e não é aqui especificamente a sua imagem, mas são todas as imagens, porque é uma única consciência que aceita. Então, o desfazer são para todas as imagens. Então, a redenção tem que ser uma só. Ao ser salvo, o mundo é salvo comigo. Por quê? Porque eu vou só olhar a partir da percepção corrigida. Pois todos temos que ser redimidos juntos. Isso não acontece para uma individualidade. Todos ou estão presos juntos, dentro do equívoco da percepção, porque eu estou aqui, ó, usando... A consciência está usando essa imagem, assim como todas as imagens, para confirmar a ideia da separação. Quando ela aceita a percepção corrigida, ela vê e ela aceita que não tem uma existência em imagens, mas as imagens agora só são reconhecidas que elas não têm nenhum significado, porque o existir de fato é Deus. O medo aparece sob muitas formas diferentes, mas o amor é um só.
Então, hoje, o Espírito Santo olha através de mim. Eu vou permitir que o Espírito Santo use aqui através dessa imagem, mas é a consciência que está fazendo isso e usando cada imagem apenas para confirmar a única existência que nunca mudou. Então, assim como Sansão, ele não teve essa disponibilidade para esse reconhecimento verdadeiro, e aí houve essa mistura, ainda sendo uma consciência, acreditando que ela utiliza corpos e que ela pode ter uma experiência de transformação, ou de vida, ou de mudança, através de imagens. O que adianta você fazer tanto e resolver tanto e ficar aqui parecendo que você está livrando uma experiência de alguma coisa, e aí no final você morre? O que adiantou esses juízes e esses homens livrando os povos, ou tudo que aconteceu aqui na história, nas eras? O que adiantou tantas soluções se no final a conclusão, o final de todos é o mesmo? Morte. Então, a experiência, ela só é válida, ela só é útil de fato quando ela é usada para essa mudança efetiva de percepção, e não é para uma individualidade, é sempre a mudança de percepção da consciência de existência. O quanto nós estamos usando de forma útil a experiência aqui, o quanto durante o dia nós usamos todas as coisas com essa mesma finalidade. Então, hoje, nós podemos ter essa experiência de paz, de saber que não há nenhum medo, nenhum terror e nenhuma dor, quando efetivamente a mudança é simplesmente esse descansar, essa certeza que o existir não pode ser ameaçado. E isso só é reconhecido em Deus. Então, não é um você que está buscando e está tentando encontrar alguma coisa, um céu ou qualquer outra coisa, mas é a consciência que aceita e se disponibiliza, e tendo certeza, através da experiência da percepção corrigida, ela tem certeza que o que existe aqui, que a sua identificação é Deus e não imagens. Então, vamos viver a experiência da lição de hoje? É simples, é sem esforço e é inclusive retirando toda essa ideia de dor e de sofrimento. Então, a solução está nessa única dádiva, nessa única aceitação. E aí, o desfazer é para todos, ok? Então, até o nosso próximo encontro. Beijo e tchau, tchau.